Olá, eu sou Alan Diego Marques, consultor da GEPAN, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar do tema classificação das emendas parlamentares, federais, estaduais e municipais. As emendas, elas são uma proposta de alteração de orçamento, tá, apresentada por um parlamentar, seja ele um deputado federal, um senador, um deputado estadual ou até mesmo um vereador. É um importante mecanismo de destinação de recursos para diversas áreas do município: educação, saúde, infraestrutura, dentre outros. É definida pela Constituição Federal, nos artigos 166 e 166-A. Houve uma importante mudança no finalzinho de 2022, que passou pela emenda constitucional 126, tá? Que passou de 1,2% para 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, sendo que metade desse percentual, ou seja, 1%, destinada às ações da saúde. As emendas parlamentares, elas são de execução obrigatória, quer dizer, impositivas, após a alteração do artigo 66, a inclusão do parágrafo 11º, tá? Os municípios nos recebem dois tipos de emendas parlamentares, estão definidas também na Constituição, são as emendas individuais e emendas de bancada. Vamos tratar aqui das federais. Bom, a receita, se for custeio, vamos classificá-las na receita corrente, tá? Dentro do grupo 1710, que são as transferências da União. No caso, se for para o SUS, uma transferência para a saúde, na 1713. Se for para a educação, né, o FNDE, na 1714. Assistência social, 1716. Ou, se não se encaixar em nenhuma dessas três opções aqui, dessas transferências, na 17, 19, 99, outras transferências de recursos da União. No caso, a receita de capital, se for para investimento, na 2410. Também temos algumas áreas definidas, separadas pelos códigos 2411, no caso da saúde, 2412 para a educação, né, o FNDE, 2413 para assistência social, ou na 99 para outras transferências. Classificação das emendas, fontes de recurso e código de aplicação. No caso da classificação da fonte de recurso, há uma confusão muito grande em relação a esse tipo de coisa. Antigamente, quando o Tribunal de Contas ele disponibilizou a fonte de recurso 08, emendas parlamentares individuais, muitos municípios, inclusive clientes nossos, começaram a classificar essas emendas como fonte 8, mas o Tribunal, constatando essa divergência, eles publicaram um comunicado 35 de 2020 e acabou com essa dúvida, né? Então, fonte de recursos 5 para as emendas parlamentares individuais. Também foram criados o Código de Aplicação 800, que são emendas parlamentares individuais. 900 para as emendas de bancada. Bom, e fonte de recurso e destinação STN. Nós também temos que classificar essas emendas, tá? Se for individual, no caso da 800, classificação padrão 1 ou 2, com o código principal 706. Nós temos que acompanhar esse recurso também, essa classificação também para o STN, pois isso aqui será informado à matriz de saldo contábil, tá? E haverá essa conferência por parte do STN. Bom, e o código de acompanhamento 3110. No caso da emenda parlamentar de bancada, nós utilizamos o código 900 para o Tribunal de Contas, né? Código de aplicação 900. Já na STN, 1 ou 2, 749. E o código de acompanhamento da execução, 3120. É muito importante que isso seja bem olhado para que não tenha problemas nessa classificação, tá? Por quê? As emendas parlamentares, ela tem algumas regras definidas, tá? E uma dessas regras é que as receitas parlamentares, no caso as individuais, definidas lá pelo parágrafo 1º lá do 166A, que ela não
integrarão a base para cálculos dos limites de despesa com o pessoal ativo e inativo e também não entrarão para cálculo do endividamento do ente federado. Então, não farão parte do cálculo da base de cálculo da receita corrente líquida para cálculo desse despesa com pessoal ou endividamento, tá? Essas emendas parlamentares, elas são vedadas, tá? Para pagamento com pessoal e encargos sociais e referentes ao serviço da dívida. Já as emendas parlamentares de bancada, elas também não farão parte da receita corrente líquida para aplicação dos limites da despesa com o pessoal. Então, é muito importante que o município classifique corretamente essas emendas. Aqui é um exemplo, né, de uma metodologia de cálculo da receita corrente líquida disponibilizada pelo Tribunal de Contas, onde demonstra que as transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e as de bancadas, elas são deduzidas para ajuste da despesa com o pessoal ou limite de endividamento. Então, é muito importante que o município faça corretamente a classificação dessas emendas. Bom, agora vamos tratar das emendas estaduais. A natureza de receita. Se for uma receita, né, corrente, uma receita de custeio, na 1720, é o mesmo pensamento das receitas de capital, 2420. Então, nós temos aqui o Sistema Único de Saúde, na 1723, 1729, 51 para assistência social, 1729, 52 para destinadas à educação, tá? E a 99, outras receitas, no mesmo sentido, a despesa de receita de capital. Nós temos essas áreas definidas lá no inventário da nossa receita, válida para 2023, mas podemos também lançá-las em outras transferências de recursos dos estados. Classificação, fonte de recurso e código de aplicação. Fonte de recurso das emendas estaduais, fonte 2. Então, são convênios estaduais. No caso, não é convênio, tá? Uma transferência estadual. Códigos de aplicação. Para o exercício 2023, foram criados novos códigos para as emendas estaduais. O 801, que são as emendas individuais, o 901, que são as emendas de bancadas. E a fonte de destinação de recursos do STN, 801, que é as individuais, 1 ou 2, 749. E o código de acompanhamento da execução, 3220. 901, que são as de bancada, 1 ou 2, código principal 749 e acompanhamento da execução 3220. Essas daqui são as classificações das emendas estaduais. E do município, do legislativo municipal, como classificá-las, tá? Antes de falarmos da classificação, é uma orientação da GEPAM sobre, na elaboração do orçamento, a gente já tem que prever esse tipo de coisa nos casos dos municípios que têm um regramento legal na lei orgânica ou NDO, temos que prever uma reserva, orientação GEPAM, né, uma reserva de contingência de fonte de recurso 08. A fonte de recurso 08 ela vai identificar que essa despesa será feita por uma emenda parlamentar do Legislativo Municipal, nos limites da emenda constitucional 126, quer dizer, 2%, tá, da receita corrente líquida do exercício anterior, sendo que metade desse percentual será destinado às ações da saúde. E também serão de execução obrigatória, tá? Então, nesse caso, na elaboração do orçamento, constar aqui, ó, uma dotação de reserva de contingência 0,810 com o valor de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, certo? Na execução do orçamento, essa despesa que será encaminhada pelo vereador, ela será identificada através do código de aplicação da área que será aplicada. Se for saúde, nos códigos de 300. Se for educação, nos códigos 200. Se for assistência social, nos códigos 500. Esses são os nossos contatos. Se você gostou do vídeo de hoje, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal para receber semanalmente as notificações do nosso quadro.
Nós somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até semana que vem. Obrigado.